Também o nosso abraço, o nosso carinho por vocês estarem nos acompanhando e que Deus possa falar ao coração de vocês também que estão aí em suas casas ou em algum lugar nos acompanhando via internet, e que Deus nos dê a sua palavra nessa noite em nome de Jesus, amém. Nós estamos na série Vale a Pena Viver e nós vamos continuar falando sobre essa esperança de vida ou expectativa de vida, e hoje parece redundância, né? Uma vida que vale a pena viver, do verbo viver. Mas pastor, se a vida vale a pena viver, mas viver é mais do que sobreviver. Então quando nós falamos de vida, nós às vezes não estamos falando de vida, e quando nós falamos de vida, nós queremos falar sobre a vida, não é filosofia, é palavra. Vida é diferente de vida. Vida é diferente de sobreviver na vida. E hoje nós vamos falar do verbo viver, sobreviver. Não sobreviver, mas sobre o verbo viver. Deu para entender, né? Sobre o verbo viver. E eu convido você a abrir comigo as Sagradas Escrituras, no livro de João. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar, eu não sei nem se foi aqui, eu não lembro mais. Eu falei assim, vamos abrir nossas Bíblias, segundo nos escreve João. Aí o pessoal abriu lá em segunda carta de João. Aí eu li, os caras falaram, pastor, mas não é o mesmo texto. Eu falei, não, João. Não, o senhor falou segundo João. Eu falei, não, segundo nos escreve João. Mas olha só, eu estou contando essa história aqui por quê? Já vou explicar, vamos ler. João capítulo 1, a partir do verso 1, você que não trouxe a sua Bíblia ou, enfim, quer acompanhar ali a leitura, fique à vontade. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Amém? Amém. Olha só que interessante, eu comecei lhes contando uma história de que eu disse algo pensando uma coisa, porém a mensagem chegou outra em algumas pessoas. Alguns abriram no livro de João mesmo, mas outras ouviram como se eu tivesse falado segundo João, segunda carta de João, né? Então já fica aqui uma lição, quando disser segunda João é segunda carta, quando disser segundo João é o autor, o livro, o evangelho, né? Então, por quê? Porque as palavras são coisas que às vezes confundem. Rubem Alves vai dizer que às vezes as palavras eram para facilitar, mas às vezes causam uma confusão nas casas, né? E deveria ser para facilitar, mas às vezes complica. E aqui nós estamos com um texto onde Jesus é descrito por João como a palavra, aquele que estava e que era Deus, mas que esse tabernaculou, esse se fez gente, esse se fez pessoa, ele viveu, sobreviveu entre nós, no nosso meio. Jesus se manifesta, Jesus se revela às pessoas, ele se revela como vida. É o que diz o último versículo que nós lemos. Nele estava a vida e ele era a luz dos homens. Ele quer falar com pessoas, ele quer produzir vida nas pessoas. Ele não quer ser uma palavra que é Deus apenas. Ele não quer ser o verbo distante. Ele não quer ser o verbo ontológico, metafísico. Ele quer ser o verbo encarnado. Não só quer como ofez. Por isso, nessa noite, o verbo viver é muito mais do que saber,
que ele é uma palavra, ou de que status, ou de que linha teológica ele é, de que corrente de pensamento denominacional ele pertence. O verbo viver é mais do que conhecer a palavra. Primeiro eu gostaria de te dizer que eu não estou aqui para ser um ensinador de conjuntos certos, de pensamentos certos, de óticas certas, para te fazer enxergar o Deus certo. Não quero ser essa pessoa. Eu não quero te passar um conjunto de pensamentos que vai agradar esse Deus e fazê-lo ficar bonzinho com você para conceder os pedidos seus de oração. E também não quero ser um doutrinador, um doutrinário que fica dizendo que você não deve fazer para que ele não fique bravinho com você e te mande um câncer na garganta. Não quero ser esse tipo de gente. Me perdoem se pareci isso durante o tempo que você tem me acompanhado. Não quero, rejeito toda necessidade clerical. Rejeito os rótulos, rejeito todo o status. Pastor, o que você quer ser? Eu simplesmente sou e me coloco como uma ovelha do rebanho. Uma ovelha do rebanho que está dizendo assim, ó, o pastor está ali, ó, olhem para ele. Ó, o pastor está chamando ali, ó. A voz dele ecoando ali. E nós vamos todos juntos como ovelhas. Eu não sei se é prepotência, mas se parecer, que se dane também, mas eu quero inspirar. Eu quero inspirar você quanto à vida. Não a minha, a sua. Eu quero que você olhe e fale assim, faz sentido viver, não porque eu estou falando, mas porque eu apontei para a voz daquele que pode te dar vida. Só isso. Eu quero inspirá-los essa noite, de que a vida vale a pena, e vale a pena viver do verbo viver, e não do sobreviver. Por isso eu quero que você ouça a minha voz, mas não ouça a minha voz. Por isso eu quero que você olhe para mim, mas não olhe para mim. Eu quero que você ouça as minhas palavras e tudo que eu vou dizer aqui, mas não ouça. Deu para entender? Você e eu, nós estamos aqui não para adquirir algo, mas para desaprender. Desaprender não é para qualquer um, mas é para todo mundo. Desaprender não é para qualquer um, mas é para todo mundo. O cristianismo ele é puro e simples, ele não é complicado. Ele pode ser entendido, mas não por causa do intelecto. Ele pode ser vivido, mas não por causa do intelecto, mas por causa da coragem de desaprender. Por causa da coragem de recalcitrar, de retornar, de voltar atrás, de dar um passo para trás. Por isso, quando eu ouço pessoas, pastor, é muito complicado. Não, não é complicado, é que envolve coragem. Envolve desejo. Envolve vontade de saber sobre a vida. A vida, meus irmãos, não cabe num caminho reto e simples. Faça isso, faça aquilo e obterás isso. Ore 3 vezes ao dia, leia a palavra de manhã e antes de dormir, e você vai ver se o Espírito Santo não vai ministrar na sua vida.
O cristianismo, ele não é a menor distância entre dois pontos, diferente da aritmética. Aritmética, o que é? Não é aritmética, sei lá o que é. A menor distância entre dois pontos é a linha reta, não é? É o pessoal da engenharia, me ajuda aí. É isso aí mesmo? Não é? Enfim, passou. Mas a menor distância entre os dois pontos é a linha reta. No cristianismo, não. Não é. É o contrário. É uma linha que você não sabe para onde vai, na onde vai dar a volta, quando vai retornar e que hora vai entrar num caminho que você sabe para onde está indo. Só os corajosos entram nesse caminho. E ele é para todo mundo, mas não é para qualquer um. A palavra era Deus e estava com Deus, é o que eu quero começar dizendo para você nessa noite. Mas as pessoas confundem a palavra com o verbo, confundem um verbo com a palavra com a Bíblia com um conjunto de regras doutrinárias, aí já fala que palavra é o verbo, que o verbo é a palavra, que é a Bíblia que eu carrego debaixo do braço, que é aquilo que eu ensino na minha igreja, essa é a palavra. Esse é o verbo que estava com Deus. Qual? Aquilo que eu acho que é e que eu ensino na minha igreja, que eu acredito a vida inteira. Cássia Eller já diria, palavras são palavras, apenas palavras, pequenas palavras. Se você lê um dicionário, você vai aprender muito sobre as palavras, mas não vai fazer sentido nenhum. Porque saber sobre a palavra, ou sobre as palavras, ou sobre aquele que é a palavra, também pode não ter sentido nenhum, se você não aprender a conjugar o verbo. Se você não aprender sobre o verbo. Por isso que as pessoas confundem palavra com aquele que é o verbo, que é a Bíblia, que é a palavra, e montam uma panaceia particular, uma panaceia individual. As pessoas hoje buscam a palavra, falam em nome da palavra, mas sucumbem na caminhada, perecem na caminhada, por quê? Porque não compreenderam o verbo, e verbo encarnado. Sabem muito sobre a palavra, sabem tudo da palavra, conhecem a palavra, mas não sabem conjugar o verbo. Estão no verbo fazer, estão no verbo conhecer no sentido literal, estão no verbo adquirir, somar, amontoar, doutrinar, dogmatizar, absolutizar, e se perdem do verbo viver, se perdem do verbo amar, se perdem do verbo servir, se perdem do verbo contribuir, partilhar. Estão preocupados demais com a palavra. Conhecer a palavra não significa conhecer o verbo. Jesus já tentou isso quando diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que sabe as palavras certas a se dizer na hora certa entrará no reino dos céus. E eu não estou falando de inferno, por favor. Palavras. Saber palavras não significa saber o verbo, é isso que eu quero dizer. O verbo, aquele que é o verbo,
ele desfez o que estava sendo lido. Prestem bastante atenção nisso que eu vou dizer. Jesus não desfez o que estava escrito, ele desfez o que estava sendo lido. É por isso que ele diz: vocês ouviram o que foi dito? Ouvimos. Agora eu, porém, digo a vocês. Ele diz: eu não vim abolir a lei, eu sou a finalidade da lei. Não é? Quando ele lá, o fim da lei é Cristo, não significa que ele mandou jogar fora os 10 mandamentos. Ele vai: eu sou a finalidade da lei. Então Jesus não veio destruir o que estava escrito, ele veio trazer uma nova leitura. Por quê? Porque as pessoas estavam lendo as palavras e se perderam do verbo viver. Se perderam. As pessoas estavam sobrevivendo e não estavam vivendo. Não é à toa que ele diz: eu vim para que vocês tenham vida, porque vocês não estão vivendo. Mas Jesus, nós sabemos tudo da lei, nós ouvimos desde pequeno, nós crescemos na escola Beit Sefer, na escola primária, Beit Talmud, a escola secundária, nós decoramos o Pentateuco, nós decoramos todas as coisas. Como assim o Senhor diz? Vocês sabem da palavra, vocês não sabem o verbo. Jesus é o cara que causa uma confusão, porque ele não muda a palavra, mas muda a leitura. Se ele mudasse a palavra, seria muito mais fácil. Ele tira essa e põe a dele, mas ele está dizendo assim: não, porque vocês estão errando desde o começo, porque senão Deus teria errado lá atrás e teria sido injusto com o pessoal da antiga aliança. Então Jesus fala assim: agora vocês vão entender o que eu estou dizendo. E Jesus causa uma confusão lascada. Esse negócio: Deus não é Deus de confusão, cuidado com essa interpretação, hein? Porque senão você rasga fora o que Jesus fez. Ele chega e fala assim para os caras: destrói o templo, que eu vou construir outro em 3 dias. Os caras: como assim? Davi levou 45 anos, como você vai reconstruir outro em 3 dias? Vocês conhecem a palavra, não estão entendendo o verbo. E quando Jesus entra no pátio do templo que o pessoal fazia comércio, vocês acham que Jesus teve um ato tempestuoso, de momento? Agora estou nervoso, vou chicotear. Não. Jesus, ele analisou o quadro, falou: a galera está vendendo pombinha, periquito, sogra, sogro, cunhado, estão fazendo um comércio lascado aqui no pátio do templo, está tudo errado, estão por fora, estão perdidos. Jesus foi para casa, cortou as tiras de couro, provavelmente deve ter pedido para Pedro, porque ele sabe quem tem um canivete, porque ele sabia que Pedro ia cortar a orelha de Malco. Preparou, pegou os pedaços de ferro fundido para colocar na ponta e pedra, e foi lá. O que é isso? Confusão. Eu quero que vocês interpretem de novo o que eu estou dizendo. Eu quero que vocês entendam o que eu estou dizendo. Está tudo errado. Ou seja, essa coragem para encarar a confusão nos colocam na rota da vida. Nos colocam na rota de saber o que é a vida, de estar na vida. Jesus é o Deus que caminha, mas caminha numa linha diferente. Vocês sabem que as festas judaicas duravam em torno de 7 dias, 7 a 15 dias, as festas de casamento. E Jesus chega numa festa de casamento, provavelmente chega nos últimos dias ali, ele com a gangue dele, né, a galera dele, e a Maria chega: está acabando o vinho. Você pode imaginar um fim de festa de 7 a 15 dias, como que deve ser ou não? Daquele jeito, o noivo com a gravata solta, camisa para fora, padrinho em cima da mesa.
Se somos eu e você, acabou o vinho, bem feito, agora já era, agora vocês vão me ouvir. Tem uma coisa a dizer. Só que na minha Bíblia, na sua Bíblia, na Bíblia de todos nós aqui, aqueles que nos acompanham na internet, está escrito assim, que Jesus transformou a água em vinho nesse casamento. Aos que não querem me entender, aos que estão com dificuldades em recalcitrar, vai achar que eu estou defendendo a bebedice. Mas é assim mesmo. Se as pessoas não entendiam, Jesus vai entender eu. Não é isso que Jesus estava defendendo. Jesus estava trazendo uma nova perspectiva de vida, uma nova forma de ser gente. Um novo reino estava sendo inaugurado. E que legal, né? Esse é o primeiro milagre messiânico escrito nas Sagradas Escrituras. O primeiro milagre de Jesus foi ter transformado água em vinho. E não acreditem na lorota de que vinho daquela época não tinha álcool. É lorota, é engodo. Mentira. Tudo mentira. Mentira de gente desonesta. Mentira de falastrão, santarrão. Que não tem a capacidade, às vezes, de estudar, ou se estuda não quer revelar, então prefere ensinar o conjuntinho de regras ou a linha reta que dá mais rápido a 2 pontos. Aí eles dizem que esse é o caminho que liga de volta para Deus. Mas não é. Jesus ia onde ninguém ia, fazia as coisas que ninguém fazia, e Jesus era assim, ó, vou dar um exemplo, era como se Jesus estivesse andando por Botucatu, e daqui a pouco todo mundo, ó, essa é a marcha de Jesus, essa é a velocidade de Jesus. Onde vocês estão indo? Essa aqui está um pessoal que está seguindo a Jesus. Onde ele está indo? Ele está indo nessa linha reta aqui. Aí está todo mundo andando, nesse ritmo. Daqui a pouco Jesus já virou esquina e está correndo. Aí a multidão passa reto. Poucos percebem que ele mudou de direção. Poucos percebem que ele mudou de velocidade. Aí todo mundo, quem percebe, entra. Muita gente continua reto na marcha achando que está seguindo a Jesus. Aí o outro continua seguindo. Aí continua seguindo. Daqui a pouco ele muda de rua de novo. Poucos percebem que ele mudou de rua. E se perdem no caminho. Nunca ache que você tem todas as respostas sobre Deus. Porque se você acha que tem todas as respostas sobre Deus, e que agora você está na igreja certa, na fé certa, no pensamento certo, você já se perdeu do caminho. Se você acha que agora você está com a palavra certa, agora encontrei. Perdeu a quebrada. Perdeu. Porque Ele não é um Deus que cabe numa palavra. Inclusive não cabe na Bíblia. Porque se uma Bíblia, 66 livros, daí vem a palavra Bíblia, bibliós, conjunto de livros, pudesse definir o seu Deus, esse Deus para mim não é crível. Ele não cabe. Ele não cabe. Por isso que Ele é mais do que uma palavra, Ele é o Verbo. E quer nos levar ao verbo da vida. Quer ver um outro exemplo? Jesus passa em Samaria. Só para vocês terem noção do que é Samaria, eu li um livro que eu estou lendo, Os Judeus e as Palavras, Amós Oz, recomendo. E ele fala que o judeu orava assim toda manhã: obrigado, Deus, Yahvé, Jeová, enfim. Obrigado, Deus, porque eu não sou um cão. Obrigado porque eu não sou mulher. E obrigado porque eu não sou samaritano. Essa é a oração de um judeu, toda manhã. E Jesus estava caminhando com os discípulos e falou assim: vamos passar na Samaria. Os caras, não, mano, não sei como que os caras devem ter abordado Jesus, eu não sei como que eu abordaria Jesus tentando interpelá-lo quanto a alguma coisa. Vamos passar em Samaria. Não, mano, vamos aqui beirando aqui o mar aqui, ó, da Galileia aqui, ó, bebe água fresca e tal. Convém passar em Samaria. O que você vai te meter com esses caras? Aí chega lá, ele encosta no poço de Jacó.
lugar de mulher. Já disse isso aqui outra vez, como se ele estivesse indo no salão de cabeleireiro. Vou passar lá no salão de cabeleireiro. O que você vai fazer no salão de cabeleireiro? Porque ele vai onde ninguém imagina, inclusive na igreja. Se misturar com gente da pior espécie, inclusive na igreja. É por isso que hoje, eu, pastor Renato, não duvido de ninguém que tenha uma experiência com Deus, que diga assim, ó, pastor, tive uma experiência com Deus. Aí você, mas nessa igreja aí, irmão, eu sou de lá, pastor, e tive uma experiência que mudou a minha vida. Eu aprendi que Jesus também passa por lá. Por quê? Porque ele frequenta os lugares piores, inclusive na igreja. Provavelmente ele está aqui hoje. Amém? Se relacionando com gente que não é digna. Amém? Ensinando sobre a vida a quem não sabe viver. Amém? É assim que ele faz. É assim que ele age. Esse é o Verbo agindo, interagindo, atuando o tempo todo o tempo, falando, curando, proporcionando experiências, proporcionando entendimento, proporcionando coração novo. Jesus é o Deus que desconstrói, é um Deus que vai onde ninguém vai, é um Deus que refaz a leitura e nos coloca na rota de lermos a vida de uma nova perspectiva. Na rota de uma nova perspectiva. Sobreviver, uma vida que vale a pena, é uma vida que o verbo nos coloca diante de uma vida que nós deixamos de tentar ser Deus. Quando nós conhecemos a palavra, quando nós temos a palavra, nós temos um risco muito grande. Isso aqui, os pastores correm um risco triplicado, quadruplicado, de acharmos que somos a voz de Deus. Ou de falarmos em nome dele. Não, eu sou representante dele. Olha aqui na carteirinha da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Nós usamos a palavra para falarmos em nome de Deus, mas às vezes nós não falamos nada sobre a vida ou sobre o verbo. Não tente ser Deus. É uma grande dádiva não sermos Deus. É uma grande dádiva eu e você não sermos. Você já imaginou eu e você Deus? Na minha ótica, o Corinthians ia ser a maior torcida do mundo. Na do Fernando já não. Ele fez assim, não, pastor. Provavelmente os não vai ser do meu. Por quê? Porque se nós fôssemos Deus, daria muito errado. Mais uma vez, é outro livro que eu recomendo, também que eu estou lendo, Tomás Halik, um padre da República Tcheca, chama do Confessor. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que uma vez um jovem estava na plateia, num debate sobre o cristianismo, ele diz assim, Deus é um delírio. Deus é um delírio. Eu sou o meu próprio Deus. E Tomás Halik disse assim, coitado desse moço. Gente, é muito pesado ser Deus. É muito pesado. Mas a palavra, ou as palavras, ou o conhecimento da palavra, nos coloca diante dessa tentação. E vou dizer uma coisa para vocês. A tentação é algo que está em nós, e aqui já não é só com pastores. Essa é a síntese, ou o cerne, ou a base do pecado original. O pecado original, como nós aprendemos aqui no Ocidente, é derivado de uma escola agostiniana, uma escola puritana, uma escola que é colocado para nós como apenas pecados morais. Então o pecado original, para nós, tem a ver com condutas morais. Tem a ver com obedecer ou não obedecer em conjunto de regras. Mas na realidade, e dentro da interpretação do Oriente, a qual foi escrito
o Antigo Testamento, alguns pensadores trazem que é muito pior, ou melhor, não sei como fica, mas enfim. O apóstolo Paulo compreendeu isso quando escreveu a carta aos Romanos. Ele sintetiza Adão como pai de uma humanidade decaída, e Jesus como pai ou a porta de entrada para uma nova humanidade. O que eles estão dizendo? Que às vezes não, a humanidade, ela não é caída porque ela tem atributos morais caídos, é porque ela é uma humanidade caída por si mesma. Só do fato de ser já nos torna caídos. Não é porque eu escolho certo ou escolho errado, escolho certo, escolho errado. Eu sou isso, eu sou Adão. O Adão habita em mim. Quando nós nos tornamos novas pessoas, uma gente nova, cheia de vida, nós já não somos mais porque fazemos ou deixamos de fazer, mas porque Cristo nos tornou um novo tipo de ser humano. Dentro dessa perspectiva, eu sou Deus, porque eu sou como Adão. Eu quero saber tudo, eu quero ter o conhecimento do bem e do mal. Lembrem-se da poesia de Gênesis: coma do fruto proibido e você vai ter o discernimento de Deus. Não foi essa a proposta satânica? Qual que é a perspectiva da humanidade prefigurada em Adão? Nós sabemos tudo do bem e do mal. É por isso que eu e você destilamos juízo o tempo todo sobre as pessoas. Exalamos juízo o tempo todo. Esse é, esse não é, esse pode, esse não pode, esse é bom, esse é ruim, isso é certo, isso é errado, isso não pode estar acontecendo, isso não deveria estar acontecendo, a vida não é justa, a vida é ruim demais, se Deus existisse, por que está acontecendo tudo isso? Nós começamos a emitir juízo o tempo todo, e na hora que nós olhamos para nós estamos sentados lá na cadeira do juiz, com a coroa toda bonita, com o cetro na mão. E quando eu me peguei assim, eu não sei se você se pega assim de vez em quando, mas eu me pego cotidianamente lá, no velho Adão. Parece-me que o apóstolo Paulo entendeu bem quando disse assim: todo dia é necessário ir para a cruz, todo dia eu devo negar a mim mesmo, todo dia eu devo correr para a cruz. Por quê? Porque senão o meu Adão reina soberano. E não tem a ver com um conjuntinho de regras morais. Não tem a ver com um conjuntinho de regras morais. É a essência. É querer ser o dono da palavra o tempo todo. É querer ter a palavra o tempo todo. Eu sei do Cristo absoluto. Estou aprendendo a pensar um pouquinho mais agora na transmissão ao vivo. Tenho aprendido na minha ida a São Paulo. Enfim. Não tente ser Deus. Isso não tem a ver com vida. Isso não é vida. O verbo viver, ele está intimamente ligado ao que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, verso 20. A vida que agora eu levo, já não levo mais por mim, ou para mim, ou como eu quero. É pelo Filho, é pela cruz. Compreendem? Conseguem entender isso? Quão pesado deve ser para mim e para você estarmos sentados na cadeira de Deus. Isso não é vida. Não é vida. Eu gostaria de continuar dizendo sobre o verbo, e eu juro para vocês que eu tentei mudar um pouco para não ficar prolixo, mas eu não consigo. Me desculpem se eu vou ser raso aqui, se eu não vou atingir as vossas expectativas, mas o verbo, irmãos, é amor. Amor.
Eu não consegui achar outra palavra. Não existe outro verbo. Se ele estava com Deus e ele era Deus, o que motivou ele tabernacular entre nós? A palavra? A doutrina? O jugo? O que motivou? O que motivou está escrito lá em João 3,16. Vamos dizer todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não, mas o verbo é esse. E não há outro verbo para nós, se nós quisermos viver, senão o verbo amar. Viver, ou o verbo viver é o amor. O paradoxo, só fazendo um parênteses, se te perguntarem, o que é o Evangelho? Uma boa resposta. O Evangelho é um paradoxo. A pessoa explica, aí você fala assim, é paradoxo, não dá para explicar. Agostinho vai dizer assim, se compreendes, não é Deus. É esse paradoxo. Esse paradoxo do quê, pastor? De morte, de cruz, de sofrimento, com a vida, com a esperança, com a ressurreição. Nós convivemos com isso o tempo todo ou não? Quantos aqui sofrem? Quantos aqui já sofreram? Quantos aqui acham que não vão mais sofrer até o fim da vida? Já diria papai no filme A Cabana. Não foi o papai não, foi a sabedoria no filme A Cabana. Você quer uma vida sem sofrimento? Aí o cara diz, quero. Aí ele diz assim, não tem. Esse é o paradoxo. É aí que se manifesta o verbo. Na dor, na cruz, na morte, vem a vida, vem a esperança, vem o recomeço, vem o não desistir. Lendo um artigo do Ricardo Gondim, eu pensei algumas coisas, eu gostaria de partilhar com vocês nessa hora. Quando nós deixamos de amar, nós morremos. Quando você diz, não consigo amar, você já morreu. Tornamos-nos angustiados, infelizes, amargos, doentes, quando não vivemos mais, quando deixamos de amar. Por quê? Porque nós lidamos com uma parte apenas da vida. Qual parte? Da dor. Qual parte? Da angústia. Qual parte? Do sofrimento. E nós nos deparamos com ela e ficamos com parte da mensagem da vida. Porque essa é parte da mensagem da vida. Eu não estou aqui para dizer para você que você não vai sofrer. Não estou. Se você esperar uma mensagem, não, seu sofrimento vai passar, eu vou dizer para você, não vai passar não. Eu estou esperando uma cura. Eu não sei se você vai ser curado, se o seu parente vai ser curado. Eu não sei, eu não tenho como prometer isso para ninguém. Já diria a poetisa, viver é sofrer. Bem-vindo à vida, eu não posso prometer isso para você. Agostinho também tem uma outra frase que diz, que aqui eu quero fazer o link para o outro lado ali. Se amas, podes tudo. Se você quer me entender, você vai entender que eu não estou dizendo que você pode fazer qualquer coisa. Não é isso. A beleza da poesia, da interpretação se amas, pode tudo. Se amas, você pode superar
tudo aquilo ali. Por quê? Porque ele superou, ele abriu o caminho, a morte não foi capaz de segurá-lo, a morte não foi capaz de retê-lo, o túmulo não foi capaz de segurar o corpo dele, ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, e porque é uma mensagem de ressurreição, nós podemos ter esperança. Uma esperança que não é pautada no sucesso, uma esperança que não é pautada por um laudo médico de que a doença foi curada, uma esperança que não é pautada numa entrevista de emprego, num vestibular, não é pautada, mas uma esperança que é pautada na cruz, naquilo que às vezes a nossa cabeça não consegue compreender, mas pela fé nós continuamos crendo, porque fé é a certeza das coisas que não se vê. O verbo viver está condicionado a esse paradoxo. Sofrer é viver, viver é sofrer, mas o verbo me dá esperança. O verbo me traz uma lágrima que escorre pelo meu rosto dizendo, vai amanhecer, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela... Não significa que as coisas vão melhorar, mas aqui entra uma frase de C.S. Lewis. C.S. Lewis diz, creio em Deus como creio no sol, não porque o vejo, mas porque por meio dele, ou através dele, vejo todas as coisas. Entendeu? Nem eu. Então, só uma piadinha. Entender esse paradoxo, e quando eu digo entender, não é um entender do decifrar o paradoxo, mas de lê-lo, de enxergá-lo, a nossa vida começa a ser pautada por uma esperança que enxerga. Vejam, o versículo 4 do texto que eu e você lemos, você pode ler, diz que ele é a luz que? Ele é a luz que? Ilumina. Ilumina significa o quê? Dá sorte? Faz ver, faz enxergar. Dentro do contexto de quem ouvia essas palavras, era muito fácil, porque a cidade iluminada era Roma. Roma era iluminada. Roma, na noite escura e fria daquela época, que não sei se vocês podem imaginar comigo, mas não existia energia elétrica. Então, era tudo no lampião, nas tochas. Roma era muito iluminada. Mas as demais cidades eram como escuridão. E quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz que ilumina, os caras compreenderam, os caras já desligaram a Roma. A luz que ilumina na escuridão. O paradoxo da vida, o verbo viver faz sentido porque existe morte. Meus irmãos, minhas irmãs, bem-vindo à vida. Quantas vezes o seu coração já bateu? É uma conta que um dia eu quero fazer. Não vou revelar a minha idade. Eu sou um cara que não vai revelar a idade. Tô brincando. Tenho 32 anos. Eu quero fazer um dia as contas de quantas vezes mais ou menos meu coração já bateu. Quantas vezes mais será que ele vai bater? Não sei. Já diria Rubem Alves, contei os meus dias até aqui, né? Eu não sei quantos dias terei mais daqui para frente. Você sabe? Então, nem eu, não sabemos. Quanto tempo você vai deixar ele bater sem amar? Essa é a pergunta que Jesus fez para Pedro. Qual foi a pergunta que Jesus fez para Pedro? Quando o convidou a pastorear, a viver como um pastor. Pedro, você decorou o conjunto de doutrinas que eu deixei, Pedro? Pedro, você compreendeu a complexidade do ensino cristão, Pedro?
Pedro, você percebeu que eu sou calvinista? Que eu sou armeniano? Que eu sou batista? Percebeu isso, Pedro? Não foi. Não foi. Pedro percebeu os projetos sociais que eu tenho? Não foi. A pergunta de Jesus para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas, Pedro? O quanto Pedro era capaz de amar, ao ponto de negar a própria vida em nome do amor da mensagem anunciada. Isso podemos ligar com aquele texto: se você não ama o irmão a quem você vê, como pode dizer que ama a Deus a quem você não vê? O que Jesus está dizendo a Pedro? Pedro, se você não for capaz de amar as pessoas, você não é capaz de me amar. Amar a Deus tem a ver com amar as pessoas. Procurem ser menos especialistas na palavra, o que não significa não precisa mais ler a Bíblia. Não é isso que eu estou dizendo. Compreendam, por favor, compreendam. E eu já vou falar aqui, porque Deus me livre e guarde, alguém edita esse vídeo. Sejam menos especialistas na palavra. E quando eu quero dizer menos especialistas na palavra, é muita letra, pouco verbo. Sejam mais aventureiros. Desobedeçam os cabrestos, a religião. Às vezes até a política da boa vizinhança. Bom mocismo demais enjoa. Doce demais enjoa. Procurem um tempero da vida. Procurem levar uma vida que vale a pena de ser vivida. Não sejam chatos, assim como os xiitas. Evite pessoas que dão versículos bíblicos para conversa fiada. Ou não seja esse tipo de gente. Isso é viver Hakuna Matata. Quem assistiu o Rei Leão? Aprendam o verbo borboletear. Saiam admirando a beleza das flores da vida. Tem muito lugar sem flor, mas existem lugares com flores ainda. Uma vez um ateu perguntou: se Deus existe, por que tanta desgraça no mundo? Por que crianças morrendo? Por que guerra? Se Deus não existe, por que existe tanta gente boa no mundo? Por que existe tantas ONGs no mundo? Por que existem pessoas morrendo para defender as crianças que são abusadas nessas mesmas guerras? O que leva uma pessoa a sair do conforto da sua casa para ir lá na faixa de Gaza? Porque, se Deus não existe, por que existe essa bondade? É o paradoxo. Aprenda a borboletear. Anele respirar Deus através da poesia. Poesia é a arte de fazer manualmente. Daí vem o nome do nosso programa na TV Alfa, Poem. A arte de fazer com as mãos, a arte de sentir, a arte de interpretar, a arte de ver, de viver. Procure companhia dos pacificadores. Procure o diálogo com gente sensível, seja sensível. Fomos criados para lavar com as nossas lágrimas as dores daqueles que nos rodeiam. Essas palavras não são minhas, são do Ricardo Gondim. Ofereço, portanto, um pouco da minha água àqueles que estão com sede. Inspire pessoas. Isso é viver do verbo viver.
Para finalizar, eu quero concluir. Eu quero concluir com um texto. E quero convidar você a fechar os seus olhos enquanto eu leio esse texto. É um texto conhecido. Na hora que eu ler as primeiras palavras, provavelmente você já vai saber qual texto estou dizendo, mas ele resume ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha um dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, nem se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versos de 1 a 10. Quem desce aos porões pouco iluminados da vida, se deparam com Jesus. Aqueles que encontram Jesus não se contentam em não amar. Quem sabe você está aqui essa noite e não ouviu falar desse Deus de amor. Quem sabe você que nos ouve pela internet e nos vê, pode estar pensando: como assim Deus me ama? E as regras, e aquilo tudo que eu aprendi, que se eu não fizer, Ele não vai me amar. E aquele pré-condicionamento de que, tipo, eu preciso fazer para merecer. Eu digo a você nessa noite: pode ser, talvez, a maioria das vezes não necessário. Mas Deus te ama apesar de tudo. Deus amou as nossas vidas o tempo todo. Não titubeou em se entregar.
E a nós que conhecemos, que dizemos saber quem é Ele, não temos outro caminho se não trilharmos o caminho do verbo amar. Um amor que exorta quando tem que exortar. Um amor que abraça quando tem que abraçar. Um amor que se alegra quando a verdade é dita. Mas um amor que não é capaz de cair na soberba. Um amor que não é capaz de se alegrar com a injustiça. O verbo viver é amar. Se você quer viver mais do que sobreviver, meu irmão, minha irmã, essa noite, clame a Deus para que Ele te ensine a amar. Clame a Deus para que Ele te ensine a servir. Clame a Deus para que Ele tire você do trono do seu coração. Ore ao Eterno nessa hora, dizendo: Senhor, eu quero obedecer, fazer Tua vontade, refletir Tua verdade, que é o amor. Eu quero convidar todos vocês a se colocarem de pé. E a você que entende que não tem amado, ou a você a quem Deus pode ter falado: ó, você não está amando, você não está ouça a voz de Deus. O verbo é amar. E com essa canção que nós vamos cantar nessa hora, você pode orar a Ele. E que o Senhor encontre em nós verdadeiras orações. Orações de coração, não de mente, não de lugar. E que Ele tenha misericórdia de todos nós. Amém.